Meme coin tem fundamento? Não. É engraçadinho? Puta, tem uma puta tese? Não. Mas quer dizer que eu não consigo ganhar dinheiro? Não, você consegue ganhar. Aconteceu um fenômeno de 2023 pra cá, que foi você criar plataformas que facilitaram demais o lançamento de novos tokens. Até 3 anos atrás você não tinha tudo isso. Né, eu lembro, a primeira vez que eu falei de cripto, lá em 2016, você tinha, sei lá, 1.500 tokens. Em 2021, não é que você tinha 1 milhão, você tinha talvez, sei lá, 200 mil. Tipo, foi muito exponencial mesmo, Sim. né? Então, acho que aqui pega um pouco a galera na confusão, porque parece que todos eles têm que valer alguma coisa. Mas não, assim, eu criei um token. Eu criei o Harry Crypto lá, que a galera fala que o preço do Harry Potter. Mas só pra eu ver como é que funcionava. Mas entender como é que funciona. Mas ele tá contando nessa conta dos 30 milhões. Ele existe, né? Ele existe. Ninguém vai comprar. Eu não quero que ninguém compre. Mas se quiser, dá uma olhada lá. Mas assim, não foi pra isso. Eu criei por um propósito educacional. Eu queria ver como é que funcionava a Pump.Fun, que é a plataforma que hoje, de graça, você cria uma moeda. Então, assim, isso aqui é um pouco de ruído também de, cara, nem tudo ali tem valor. E isso deu uma bagunçada muito grande nas métricas de mercado que a gente avalia, né? Porque quando você olhava o valor de mercado total, era uma coisa, agora é outra. Né? Antes você tinha, sei lá, 50 altcoins e era esse o mercado. Hoje você tem, né, 50 milhões. Uhum. Aí o que eu acredito como eu falei, tipo, o Bitcoin é uma coisa que é para um lado, que é o risk-off, se você pensar nessa reserva de valor, e o mercado restante é o risk-on. Aqui, eu entendo que você tem que se portar como investidor de risco, de venture capital. E, cara, assim, algumas vezes eu vou comprar uma startup com o PowerPoint dela. Cara, tem mais chance de dar errado do que de dar certo. Mas se der certo, dá muito certo. Eu sempre gostei eu me considero um investidor fundamentalista. Então, eu gosto de olhar para aqueles projetos e ver, cara, eles estão fazendo alguma coisa? Sim ou não? Pode ser um negócio mais pé no chão, tipo DeFi, tipo RWA, que é mais palpável de você entender, até com o paralelo do mercado financeiro. Ou pode ser uma coisa mais louca. Tem um segmento de cripto que chama DeSci, Decentralized Science. Cara, assim, tem um projeto lá que eu nem lembro mais qual que era o nome, que os caras ficavam fazendo tipo um teste AB de remédio para ver qual que ia dar certo, entendeu? Tipo, para testar produto da indústria farmacêutica. É viagem. Mas é uma viagem que é o que impulsiona a inovação para chegar no próximo estágio. Não quer dizer que necessariamente esse negócio tem que valer pra caramba. Porém, também não quer dizer que ele não vai ter hype. E uma das... eu não lembro com quem que eu tava conversando isso, que eu falei... Uma das métricas que não existia no mercado de cripto 2 anos atrás, e hoje se fala muito no Twitter, por exemplo, é o tal do Mindshare. O Mindshare nada mais é do que quanto de atenção cada um daqueles nomes está capturando. Então hoje o Twitter é a principal rede social para criptomoedas, onde as pessoas mais falam. E se você pegar uma API do Twitter e ler tudo que está sendo falado sobre cripto, você vai ver várias e várias menções. quantas menções tem a Bitcoin? Quantas a Ethereum? Tipo o Trending Topics que aparece. Se você pegar de todas as moedas, você vai ver movimentos sociais. Essa moeda aqui, ela está sendo cada vez mais falada. Ela tem um mind share maior, tipo uma top of mind. E quando uma moeda começa a despontar muito ali, existe um movimento social amparado em fundamentos ou não dessas pessoas se direcionarem para esses tokens. Se você usar isso como métrica para falar, cara, talvez isso aqui vai ter um grau de especulação maior ou menor, pode ser um caminho para você se expor àquele ativo, mesmo que ele não tenha um fundamento. Por isso que eu já falei até numa outra edição que a gente veio aqui, que eu tava falando de meme coins. Cara, meme coin tem fundamento? Não. É engraçadinho? Puta, tem uma puta tese? Não. Mas quer dizer que eu não consigo ganhar dinheiro? Não, você consegue ganhar. Se você conseguiu olhar, por exemplo, para Doge e ver um potencial de adoção, seja porque o Elon Musk falou, porque ele deu o nome do departamento do governo de DOGE, ou por qualquer outro motivo, e se criou uma comunidade em torno disso, se criou um grau de atenção, você financializou aquela atenção. Só que a gente não está acostumado a lidar com isso. Quando a gente vai fazer modelo de fluxo de caixa descontado, olhar para múltiplo preço sobre lucro, é diferente. Só que aí uma coisa que aconteceu em 2021, 20 para 21, foi o DeFi Summer. Foi quando a gente teve uma explosão de novos projetos de finanças descentralizadas, que não existia. Então é como se hoje a gente falando de IA, que é um negócio meio malucão, volta para 2021, era a gente falando de DeFi. Falei, caramba, os caras estão fazendo empréstimo, como assim? Você vai tomar colateral, dívida, isso e aquilo. Mas os caras foram lá e revolucionaram o mercado financeiro cripto, porque eles pegaram produtos financeiros que existiam no mercado tradicional, descentralizaram esse negócio e ainda colocaram a cerejinha no bolo, criando outras variações daquilo. Cara, muita coisa ali não parava de pé, valuations, isso e aquilo, mas se você hoje parar para analisar, são como se fossem empresas que têm produtos que geram receitas e uma parte dessa receita vira custo, né, para pagar custo, e outra parte vira lucro. Você consegue analisar isso via múltiplos, só que não é um modelo ainda difundido. Por isso que eu acho que assim,
trabalhar em cripto é difícil pra caramba, porque você tá tentando prever para onde que o mercado financeiro vai. Por isso que é muito mais arriscado, mas tem muito mais potencial. Cara, eu montei um modelo para mim de analisar cripto de DeFi, por exemplo, segundo múltiplos, que cara, ninguém ainda usa. Mas talvez um dia todo mundo na Faria Lima vai usar esse negócio, porque todo mundo vai querer olhar qual que é o preço sobre lucro de Aave, ou da Uniswap, Sim. não sei. Então, assim, eu acredito que é um jogo em que você não tem todas as cartas na mesa ainda. Por isso que ele é tão interessante e tão arriscado. Se você soubesse se posicionar, seja por fundamentos que fazem sentido, daquele negócio ser um projeto que daqui 10 anos vai existir, vai ter impacto na economia descentralizada, ou porque é um negócio que, cara, talvez nem tenha tanto fundamento, mas ele ganha atenção, aí eu acho que você tem algumas opções para investir. É igual você falar assim, putz, você investiria em Cash 3 hoje? Olhando fundamentos? Eu não. Mas vai subir, provavelmente. Porque ela tá adotando uma estratégia que a Strategy adotou, que a Metaplanet adotou. E, cara, ela vai fazer barulho. Ela é a única no Brasil que tá fazendo barulho em termos de adoção de Bitcoin para o seu caixa. Uhum. Então, assim, ela não é uma empresa fundamentalmente boa. Ela deve estar lotada de dívida, sei lá. Não, é que assim, ela perdeu a função dela, né? Principal. Mas, assim, ela virou um outro veículo que, assim, é totalmente não ortodoxo, mas deve subir. Sim. Acho que a visão aqui não é nem tanto essa. Eu acho que a diferença é, por exemplo, o Barça ele fala muito, né? Eu não invisto em empresas do varejo porque toda empresa do varejo quebra. E aí tem vários pontos, né? O Leandro sempre traz, né? Ele fala, pô, tem a CIA, que é uma empresa centenária, tem a Eni, que são empresas que têm um histórico muito grande. Não tá na bolsa, mas que são empresas do centenária. varejo que estão aí. Mas enfim, assim, o Barça tem essa filosofia, ele fala, pô, nunca vou investir em empresas do varejo porque elas não vão quebrar. Uma hora elas vão quebrar. E tem outras pessoas que falam, eu vou investir em varejo. Por quê? Porque vai ter um determinado momento que as empresas vão estar tão barata, beleza, que daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, ela possa não existir mais. Mas, cara, hoje ela está subprecificada, eu acho que ela vale 10. Ela está sendo negociada a 5, vou comprar. Pô, não é que eu acredito, por exemplo, como a filosofia do Casta, que, cara, daqui a 10 anos, 20 anos, essa empresa do segmento de varejo, de moda, vai estar dominando e vai estar todo mundo usando ela. Quem e eu disse sei que eu quero ainda. ela daqui a 20 anos? Exatamente. Então, acho que é muito um momento de, precificação. São filosofias diferentes, mas eu acho que uma é a filosofia mais aquela de, cara, eu vou participar só do que eu acho que vai fazer uma puta de uma diferença, vai estar em pé lá no futuro, e outro que é, cara, eu acho que tem algum ativo aqui subprecificado, que momentaneamente ele pode me entregar dinheiro, quando ele estiver bem precificado. Se você for numa embora. ótica tipo de value investing, aí acho que é um pouco mais a linha do caça. Tipo, cara, o Bitcoin tem valor, né? Você vai investir nisso. Essas outras coisas não têm o mesmo valor. É incomparável. Sim. Altcoin e Bitcoin. Mas assim, se você pensar, cara, o Caça deu exemplo lá, o Bitcoin hoje processa 15 transações por segundo. A minha visão pelo menos é que a gente precisa de uma blockchain que processe nível Visa, nível Nasdaq, 1 milhão de transações por segundo. O Bitcoin não vai ser isso. Ele não pode ser tudo. A Solana vai ser isso. A Ethereum com as suas Layer 2 vão ser isso. Eu acredito no mercado de cripto que não é apenas o mercado da reserva de valor e pagamentos, que é o mercado de disrupção tecnológica. E para mim, essas coisas elas têm que existir, elas vão ser usadas. Elas estão, tipo, quando você fala, por exemplo, de tokenização de ativos, a BlackRock está tokenizando onde? Os ativos? Na Ethereum. Ou na Solana, ou em outra blockchain. Então, assim, é uma tecnologia subjacente. E, cara, é muito difícil falar em valuation, porque são números que você tem pouco histórico para falar se é alto ou se é baixo. Mas eu acho que, assim, tem pouca gente investindo, já tem pouca gente investindo em Bitcoin. Tem menos ainda investindo em altos. E eu acho que hoje, aí, por métricas macro de mercado, cara, no geral, elas estão subvalorizadas. E eu acho que elas devem valer mais no horizonte relativamente bom de tempo. Então, para mim, vale o custo de oportunidade de botar uma grana lá. É só Bitcoin? Não. Uma boa parte da minha carteira é Bitcoin. Mas tem um pouco ali que, cara, vale a pena, porque eu passei por vários ciclos já. Eu já vi que esse negócio traz atenção das pessoas, traz dinheiro novo, traz especulação e traz também tecnologias que estão ficando cada vez melhores. Legal. Aqui eu concordo com o Bazan, tá? Na minha visão, eu considero 3 categorias em cripto. Bitcoin como uma categoria própria à parte, só ele ocupa essa categoria. Projetos de infraestrutura consolidados, são caras como ele falou, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, são blockchains que fazem aquilo que o Bitcoin não faz, são a base para a instrumentalização da finança descentralizada, da tokenização, e depois entra as altcoins, tá? Em cripto, você vai ter 2 camadas, basicamente, são camadas lógicas, tá? Não são as camadas da Ethereum que eu tô falando aqui, pessoal, não confundir, mas você tem uma seção de infraestrutura, que é aonde processam os contratos do mundo cripto e os aplicativos que moram em cima disso. Então, uma corretora descentralizada, a Uniswap,
ela roda no né, no vácuo? Não, ela roda em cima de uma plataforma. Essa plataforma é Ethereum. Então, as plataformas de contrato inteligente, que é o nome que a gente dá, cara, eu nem considero mais como altcoin. A distância de uma Ethereum, de uma Solana, de uma BNB para uma memecoin é uma distância da Terra para a Lua, velho. Né? Então, realmente são coisas à parte. E aí a gente está falando de um punhado de projetos, né? Que eu tenho, inclusive, para mim, exposição a todos. E acho que vale a pena ter exposição sim, porque eles fazem uma parada de uma muito, muito interessante que agrega um valor real. Mas, como ele falou, não tem métricas de valuation. Né? E a gente também tem que considerar o seguinte: a comparação de tokens com ações só pode ir até um certo ponto, porque tokens não são ações. Não existe uma empresa que vai ser liquidada e se aquele patrimônio for, né, resolvido em caixa, vai pagar. Não, não tem, velho. Né? Não é uma ação, você não é dono de nada. Né? O token, ele muitas vezes é uma promessa e às vezes ele te dá mais ou menos coisas. Então tem modelos, tá? E eles não são muito parecidos com ações, não. Tem tokens onde o projeto pode ter um faturamento trilionário e o detentor do token não vê um centavo, que não seja pela via da especulação do mercado. Né? Não tem que pagar, por exemplo, Uni não paga dividendo. Não existe isso. O negócio está faturando horrores. Aave faturando horrores. Você acha que paga dividendo? Não tem dividendo, meu velho. O que tem é o mercado fica feliz, o gabugo, o token sobe. E é assim que você captura valor. Então você não está comprando uma ação. Você não é dono da Uni, você não é dono da Aave. Existe agora também uma família de tokens onde eles tentam resolver esse problema. E eles atrelam na receita do protocolo uma distribuição do lucro do protocolo para quem detém o token. Legal. E isso é muito legal, porque e aí até começa a ser até mais interessante que dividendo, porque o dividendo depende da empresa querer pagar. Vou pagar ou não vou pagar. Isso é uma coisa que a empresa vai decidir, ela não é obrigada a pagar dividendo. Quando você implementa isso na aplicação, isso é o seguinte, cara. Cada microtransação que ocorre naquele sistema, por transação, o share do detentor é descontado e transferido na hora. Caralho, isso é porrada. Entendeu? Se os caras fazem isso aqui no Brasil, é o... Nossa senhora. Qual que é o pinga-pinga, pode ser o nome do token aqui no Brasil. Vai ter 10 milhões de pessoas que vão comprar no dia seguinte, pô. Não, mas essa que é a parte muito legal, que assim, quando você pega um protocolo como esse, é muito claro para ele qual que é o custo. Ele já tem isso bem previsível, porque ele não tem que pagar folha, ou essa folha já tá meio clara quanto vai ser. É um negócio que assim... Cara, a Uniswap, ela não vai investir bilhões para melhorar a tecnologia dela. Ela já está ali no investimento claro de pessoal, né, da fundação que está bancando os devs, e, cara, ela já sabe quanto que ela poderia pegar dessa receita de trading que é gerada na plataforma e repassar pro holder. Ela não tem que esperar o trimestre fechar para ver quanto dividendo ela vai pagar. E aí tem um modelo que eu gosto até mais, que meio assim, constrói em cima desse que o Casta falou, que é, você como token holder, você vai lá e trava o seu token, que é o tipo staking. E por quanto mais tempo você decidir travar, ou seja, você está retirando liquidez por mais tempo, maior é tipo o multiplicador do dividendo que você recebe. Então é como se eu falasse assim, olha, eu comprei a ação dessa empresa, eu já vou receber parte das receitas dessa empresa, do lucro, só que se eu combinar com a empresa que, cara, por 3 anos eu não vendo essa ação, isso está num contrato travado, ela me paga 2 vezes mais dividendo do que o cara que falou que pode retirar a qualquer momento. Vai virar tipo um CDB, né? O CDB com vencimento mais longo paga mais do que o que tem liquidez diária. Essa parte eu gosto, assim, cara, você começa a pegar coisas que funcionam no mercado tradicional e começa a usar tanto a desintermediação quanto o que você consegue fazer de repasse de receita real e criar um produto bacana. Isso é legal. Isso é Isso é porrada. legal. Mas quantas pessoas conhecem isso hoje? Por isso que é o que eu falo, cara, São poucos tokens que fazem isso também. mas por não isso são que vale muitos. tanto a pena você estar por dentro minimamente, Sim. porque, cara, é muito inexplorado ainda.